Eita, compadre, já aconteceu contigo de estar andando no meio do mato e sentir um troço estranho te observando? Aquela sensação ruim que faz o corpo arrepiar todinho? Pois se ajeita aí que eu vou te contar uma história que me aconteceu lá no sertão de Mossoró, onde a noite é cheia de mistério e coisa ruim espreita na escuridão. Fica esperto, porque não é a história de cabra da peste, é coisa da vida real que mexe com a alma e faz o sangue gelar. Quer ouvir? Então, se ajeita que a prosa vai começar. Caçado pelo lobisomem de Mossoró. Minha luta pela sobrevivência. Eu estava acabando de fazer um serviço extra que me chamaram bem lá no meio do sertão de Mossoró. O sol já estava caindo, tingindo o céu com aquelas cores vermelhas e laranjas que só a terra seca sabe pintar. O céu, cheio de estrelas que começavam a brilhar, parecia guardar um silêncio tão profundo que até parecia sagrado. Eu caminhava pela estrada de terra batida, sentindo o peso da mochila no ombro, o suor escorrendo pela testa e o coração meio cansado, mas feliz por estar quase chegando em casa. O vento soprava leve, trazendo aquele cheiro de terra molhada e mato, e o som que eu ouvia era só o meu passo e o farfalhar das folhas. A calmaria daquela noite parecia abraçar meu corpo e minha alma, dando uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu estava pensando na minha família, na comida que minha esposa ia preparar, nas crianças que já deviam estar dormindo e na vida simples que levava, com seus altos e baixos. Tudo parecia normal, tranquilo demais, até que algo no ar mudou. Um silêncio diferente, um peso invisível que começou a me rodear. Enquanto eu caminhava, comecei a reparar que o som dos grilos e dos passarinhos tinha sumido, e o vento que antes soprava manso ficou parado, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. O cheiro da terra parecia mais forte, misturado com um aroma estranho, um cheiro de coisa velha e podre que me fez franzir o nariz. A mata ao redor da estrada parecia ganhar vida. As sombras das árvores se esticavam e se moviam devagar, como se estivessem me observando. Meu corpo inteiro começou a se arrepiar, e um medo estranho, que eu nunca tinha sentido antes, começou a tomar conta de mim. Eu não sabia o que era, só sentia que alguma coisa não estava certa, que aquele silêncio pesado era um aviso que eu devia ouvir. Meu coração acelerou, as mãos suaram, e minha respiração ficou curta, como se o ar tivesse ficado mais difícil de respirar. Eu parei por um momento, olhando para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, mas só via escuridão. O caminho que eu seguia parecia mais escuro, e a estrada, que até pouco tempo parecia tão segura, agora me parecia um lugar estranho e ameaçador. Eu escutei um estalo de galho quebrando, um som seco que veio da mata e senti meu corpo inteiro congelar. Era um barulho que eu conhecia bem, o som de um bicho pesado andando perto. Mas dessa vez tinha algo diferente, algo que me fez entender que eu não estava sozinho e que a presença que eu sentia não era só a minha imaginação. Meu pensamento ficou confuso e a vontade de sair correndo era grande, mas eu estava sozinho no meio daquela estrada, sem saber para onde ir. O medo começou a crescer, um medo que apertava o peito e me fazia tremer. Eu sentia que algo estava me observando, escondido na escuridão, pronto para se revelar. A mata ao redor parecia se fechar, como se as árvores quisessem me prender, e eu comecei a sentir que tinha cometido um erro ao sair daquele jeito, sem ninguém comigo. A solidão daquele momento era pesada, e eu percebi que aquela calmaria da noite tinha sido só um engano, um disfarce para o que estava por vir. Meu corpo ficou tenso, os olhos arregalados, tentando enxergar através da escuridão, mas tudo o que eu via eram sombras que se mexiam e sombrias figuras que minha mente criava para tentar entender o que eu sentia. O silêncio era quebrado só por um som baixo, um sussurro que parecia vir da própria terra, um som que parecia me
chamar, me avisar que aquela noite não ia ser igual às outras. Eu me forcei a continuar andando, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim, mas a sensação de que algo me seguia não me deixava em paz. A cada passo, eu sentia a presença mais perto, um peso invisível que apertava minhas costas, que me empurrava para frente e ao mesmo tempo me prendia. A estrada parecia nunca acabar, e eu comecei a pensar que talvez eu estivesse perdido, que eu tivesse entrado num lugar onde a realidade e o medo se misturavam, onde o impossível ganhava forma. O ar ficou mais frio e eu senti o suor escorrendo pelo rosto, misturado com a poeira da estrada. A noite no sertão tinha mudado, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que ia mudar minha vida para sempre. Eu sentia o corpo todo arrepiado, mas não era só o frio que estava me pegando. O que eu percebia naquele momento era algo bem diferente. Um sinal que dizia que as coisas não estavam normais, que o perigo estava ali, espreitando na sombra das árvores. O sol já tinha se despedido e a escuridão da mata fechada estava ficando cada vez mais densa, uma escuridão que parecia viva, que se movia junto com o vento e fazia tudo parecer um lugar estranho, diferente daquele cantinho da roça que eu conhecia. O silêncio, antes tão calmo, virou um peso, quase um grito sufocado, e era nesse silêncio que eu comecei a ouvir coisas que antes não tinham jeito de entender direito. No começo foram uns estalos, uns galhos secos, quebrando por aí, como se alguém ou alguma coisa estivesse andando perto, mas sem querer ser vista. Meu corpo logo sentiu o aviso, aquela sensação que a gente tem lá no fundo de que tem algo errado, algo que não é normal e que a gente não devia ignorar. O coração começou a bater mais forte, as mãos suavam e o olhar ficava mais atento a cada som que vinha do mato, uma mistura de medo e alerta. A mente tentava encontrar uma explicação, dizia que era só algum bicho, um animal pequeno que passava, ou o vento mexendo nas folhas, mas a verdade é que eu sentia algo mais pesado, mais ameaçador. Algo que me congelava a espinha. Eu andava devagar, cada passo sendo medido, tentando ouvir e entender o que o mato me dizia. Aquele farfalhar estranho vinha de vários lados, e parecia que cada sombra na mata tinha um segredo escondido. Eu tentava me acalmar, respirar fundo, mas o medo não deixava. Ele apertava o peito e fazia as pernas ficarem bambas. E então, no meio daquela escuridão crescente, brilho apareceu. 2 olhos amarelos que cortavam a noite como fogo. Eu fiquei parado, olhando para aquele ponto fixo, sentindo o medo crescer, se espalhar pelo corpo, me dominando como um vendaval. Aqueles olhos brilhantes não eram de nenhum bicho comum da mata. Tinham uma inteligência selvagem, uma fúria que parecia dizer que eu não devia estar ali, que aquela era a morada dele, do lobisomem que as histórias falam, mas que eu nunca pensei que fosse ver. A respiração ficou curta, o suor escorria pela testa e um calafrio tomou conta do meu corpo inteiro. Eu sentia a presença daquela criatura, invisível até aquele momento, ficando mais forte, mais real. O som dos galhos se quebrando foi aumentando, como se ele estivesse vindo devagar, calculando cada passo. E eu não sabia se devia correr, se devia gritar, se devia tentar me esconder entre as árvores que pareciam se fechar em volta de mim. O medo me deixou sem voz, e eu só conseguia olhar para aqueles olhos que brilhavam na escuridão, me hipnotizando, me prendendo, me fazendo entender que o que eu tinha escutado nas histórias da roça não era mentira, não era invenção de gente velha querendo assustar criança. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele na garganta, e a vontade de sair correndo era enorme, mas o medo paralisava minhas pernas. Eu sentia o cheiro forte, quase sufocante, que vinha junto com a presença da criatura, um cheiro de coisa antiga, de mato podre, de coisa que não devia estar ali. A escuridão parecia ficar ainda mais densa naquele instante, como se toda a noite tivesse se juntado para esconder o que estava prestes a acontecer. E eu fiquei ali,
parado, olhando para aquele brilho, sentindo a respiração presa, esperando o que viria depois, sabendo que não tinha mais volta. Eu tentei ouvir mais, entender se aquele som de passos era só um ou se tinha mais alguma coisa vindo. Mas tudo que eu conseguia era sentir meu próprio medo crescendo, tomando conta de mim, me avisando que aquela noite não seria como as outras. Os galhos continuavam a quebrar e eu sentia o chão tremer com o peso do que estava chegando. Era uma presença tão forte, tão selvagem, que parecia que a mata inteira estava esperando por ela, em silêncio, como se ela fosse o rei daquele lugar. E eu ali, no meio disso tudo, sozinho, perdido, e com a certeza de que a coisa que eu via naquela escuridão não era humana. Não era nada que eu pudesse entender com a cabeça só. Era o lobisomem, e ele estava me esperando. Quando ele finalmente surgiu entre as sombras, meu corpo todo se congelou, e um medo que eu nunca tinha sentido antes me dominou por completo. Ali estava a criatura. Um bicho enorme, coberto por um pelo escuro, molhado, que parecia absorver a pouca luz que tinha naquela noite fria. Os olhos dele, amarelos e brilhantes, cortavam a escuridão como duas chamas, fixos em mim, com uma fome selvagem que me fez entender que não era um bicho comum. Era o lobisomem das histórias que eu ouvira desde menino, mas que nunca imaginei ver de verdade. A boca dele estava aberta, mostrando dentes afiados como facas, e o cheiro forte de terra podre e algo morto invadiu minhas narinas, me fazendo sentir enjoo e um arrepio que subia pela espinha. Meu coração disparou, parecia que ia explodir dentro do peito, e a respiração ficou curta, difícil. Eu queria correr, gritar, fugir, mas o corpo não obedecia. Ficava paralisado, preso naquele instante que parecia congelado no tempo. As garras enormes arranhavam o chão, com um som que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Um aviso de que aquela fera não tinha piedade, que eu não era nada além de uma presa fácil na noite do sertão. Eu sentia o suor escorrer pela testa e as mãos tremendo, a boca seca, e aquela sensação de que o medo podia me consumir por inteiro. A criatura parecia uma mistura de homem e bicho, com músculos enormes, pelagem grossa e olhos que guardavam uma inteligência cruel. Um instinto predador que me fazia entender que eu não podia vacilar nem um segundo. Eu tentei desviar o olhar, mas não consegui. Aqueles olhos me hipnotizavam, como se estivessem puxando minha alma para a escuridão. A fera se aproximou um pouco e eu pude ouvir a respiração pesada dela, um som úmido e feroz, como o de um monstro pronto para atacar. Eu sentia cada músculo do meu corpo tenso, a vontade de fugir crescendo a cada segundo, mas sem coragem para dar o primeiro passo. A mata ao redor parecia fechar-se em torno de nós, e o ar ficou denso, pesado, carregado de um silêncio que só era quebrado pelos passos da criatura e pela minha respiração ofegante. Era como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse prestes a ser devorado por aquele pesadelo ambulante. Eu tentei lembrar dos causos que ouvi, das histórias que os mais velhos contavam sobre o lobisomem, mas tudo parecia tão distante diante da realidade brutal que eu encarava. Eu sentia a adrenalina me inundar, um misto de terror e força, como se meu corpo reagisse por instinto, mesmo com a mente travada, pelo medo. O chão sob meus pés parecia tremer, e eu sabia que aquele encontro não era só um momento, era uma batalha entre a vida e a morte, entre o homem e a fera que a noite trazia à luz. Eu podia sentir o cheiro do medo, a sensação de que eu não era bem-vindo ali, que aquele lugar era território dele, e que a única chance que eu tinha era correr ou morrer. Naquele instante, tudo ficou claro. O lobisomem não era apenas uma lenda, era uma presença real, selvagem e implacável, que habitava o coração do sertão. Eu estava frente a frente com o medo, com o impossível, e não havia como voltar atrás. Meu corpo tremeu,
A garganta fechou e o desejo de sobreviver se tornou a única coisa que me mantinha consciente. Eu sabia que aquela noite seria o maior desafio da minha vida e que dali para frente eu nunca mais seria o mesmo homem que entrou naquela mata tranquila ao entardecer. Eu comecei a correr. Meu coração parecia querer sair pela boca, o suor escorrendo no rosto, a respiração curta e pesada. A estrada de terra, que até pouco tempo parecia tranquila, virou um labirinto de sombras, raízes e pedras que pareciam querer me derrubar. Cada passo era uma luta, não só contra o terreno irregular, mas contra o medo que me consumia inteiro. O som das garras arranhando o chão atrás de mim fazia o ar gelar e eu podia sentir a presença da fera tão perto que parecia que ia me agarrar a qualquer momento. O uivo dela cortava a noite, um grito selvagem que fazia meu sangue gelar e me empurrava a continuar, mesmo quando minhas pernas já tremiam de cansaço. Eu tropecei uma vez, quase caí, mas levantei rápido, porque sabia que se parasse era o fim. A dor na perna, o chão duro, a sensação de que a qualquer momento ia ser pego, me deram forças que eu nem sabia que tinha. O medo era maior que tudo, maior que o cansaço, maior que a dor. Eu podia sentir o hálito quente da criatura perto do meu pescoço, o cheiro forte e fétido me invadindo, me fazendo querer vomitar, mas eu não podia parar. Era uma corrida pela vida, uma luta contra o impossível, contra algo que parecia mais um monstro do que um bicho de verdade. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, como se a própria noite quisesse me prender ali. E eu só podia confiar na vontade de sobreviver que ardia dentro de mim. Em meio à corrida, encontrei um tronco caído e me joguei atrás dele, ofegante e tenso. O corpo todo tremia, as mãos suavam, e eu tentei respirar devagar, mesmo sabendo que o perigo estava ali, bem perto. Eu peguei um galho grosso que estava ao alcance e me preparei para me defender, sem saber se teria forças para isso. A fera apareceu, seu olhar feroz brilhando na escuridão, e eu bati com tudo o que tinha naquele galho, sentindo o impacto vibrar nos meus braços. A criatura recuou um pouco, soltando um rugido que parecia estremecer a mata, e naquele momento eu soube que a luta não acabaria ali, que eu teria que continuar fugindo, lutando, resistindo com tudo o que pudesse. Eu levantei e comecei a correr de novo, sentindo cada músculo do meu corpo doer, cada respiração ser um esforço, mas a vontade de viver era mais forte do que qualquer dor. O medo me impulsionava e eu não podia parar. A corrida parecia interminável e eu sentia as garras da criatura quase me alcançando a cada passo. O frio cortando a pele e o som da noite sendo quebrado pelos meus gritos desesperados. Eu sabia que aquela fuga era a minha única chance, que se eu fosse pego, seria o fim. E assim, eu corri amanhecer, até sentir o peso da vida novamente dentro de mim, até ver as luzes da minha casa no horizonte e saber que, por enquanto, eu tinha vencido. Eu nem sei bem como contar tudo o que aconteceu depois daquela noite que parecia um pesadelo vivo. Quando cheguei em casa, exausto, o corpo todo marcado, a respiração pesada, eu pensei que ia estar seguro. Mas o medo que me acompanhou não era só daquilo que eu tinha visto na mata. Era algo que tinha entrado dentro de mim, uma sombra que nunca me largou. As noites começaram a ficar longas e silenciosas demais, e eu sentia um peso no peito, um aperto que me fazia acordar de madrugada, suando frio, com o coração disparado. O uivo distante que antes me fez correr parecia agora um chamado, um lembrete cruel de que a fera estava ali, presente, mesmo que eu não pudesse vê-la. Minha família não entendia direito o que acontecia comigo. Minha esposa olhava com preocupação, os olhos cheios de perguntas que eu não sabia responder. Eu me sentia diferente, estranho, como se parte daquela criatura tivesse ficado comigo, me marcando para sempre.
As histórias da roça, que antes pareciam só causos, se tornaram uma realidade que eu não podia esquecer. Eu comecei a evitar sair de casa à noite, a olhar para as sombras com medo, a sentir que o silêncio guardava segredos que eu não queria enfrentar. O lobisomem de Mossoró não era apenas um monstro da mata. Era um símbolo do medo que vive dentro da gente, da luta que a gente carrega para sobreviver. Às vezes, eu me pegava pensando se ele ainda estava ali, escondido na escuridão, esperando a próxima alma perdida para caçar. Se aquela criatura que eu vi era só uma parte do mistério que o sertão guarda, um aviso para quem ousa se aventurar sozinho na noite. Eu me perguntava se eu tinha saído daquela noite vivo por sorte, por força ou por alguma razão que eu ainda não entendia. A verdade é que depois daquela experiência, nada foi como antes. Eu carregava comigo um segredo que não podia contar, um medo que me acompanhava e uma pergunta que nunca saía da minha cabeça. Será que a fera vai me encontrar de novo? E eu deixo essa pergunta para quem ouvir minha história, para quem acreditar que o medo pode ser real, que as sombras podem esconder monstros e que, às vezes, a luta pela vida é mais do que uma corrida contra o tempo. Será que você teria coragem de enfrentar o que eu enfrentei naquela noite? Será que no silêncio da sua noite, no canto do seu coração, não há um uivo esperando para te chamar? Porque eu sei que o lobisomem de Mossoró está ali, nas sombras, na escuridão, pronto para surgir quando menos se espera. E quando ele aparecer, a única coisa que resta é correr, lutar e acreditar que a sobrevivência é possível, mesmo quando o medo parece maior que tudo.